Ouça agora a saudação do culto vesperal do dia 29 de julho de 2026. Desejo uma ótima noite a toda a família messiânica, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto vesperal, momento em que nós oramos a Deus e agradecemos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A gratidão é a ferramenta mais poderosa no nosso relacionamento com Deus. Estamos na semana de preparação para o culto especial, que será realizado no Solo Sagrado de Guarapiranga. É o culto especial dedicado à coluna de salvação pela agricultura e alimentação natural. Esse culto vai ser presencial, né? Então todos estão convidados a participar presencialmente no Solo Sagrado de Guarapiranga, no próximo domingo às 8h30 da manhã. Teremos também, para as pessoas que não puderem, né, por estar distantes, né, não puderem participar, teremos também a transmissão pela Isonomê TV. E em função dessa preparação para esse culto especial, nós estamos na semana estudando vários ensinamentos relacionados à grande natureza, à alimentação, né, às leis da natureza, né, e hoje nós estamos concluindo esse ensinamento de Mersama, ensinamento muito interessante, muito profundo, que é a comédia dos nutrientes. Eu queria enfatizar 3 pontos, né, desse ensinamento que Mersama coloca, né, como pontos fundamentais necessários ao nosso entendimento. Então, o primeiro ponto é em relação às vitaminas, né? Ele fala que a busca por ter uma alimentação, às vezes, mais completa, né? Então, nós buscamos as vitaminas que são produzidas em laboratório, vitaminas sintetizadas. E por mais que essas vitaminas busquem aquele componente que é necessário para o corpo do ser humano, Mersama fala que pelo fato dela não ser natural, né, pelo fato dela não ter a vida, a energia espiritual, né, ela não tem o resultado que deveria trazer para o ser humano. Então tem ali o composto químico, orgânico, mas não tem o espírito que alimenta o espírito do ser humano. O segundo ponto ele coloca como o paladar como a bússola natural para sabermos qual alimento, né, nós devemos comer. Então, lógico, a pessoa num estado de equilíbrio, então ele diz assim, quando a pessoa sente sede, ela deve beber água, quando ela sente vontade de comer, ela deve comer, né, e aquilo que ela tem vontade é aquilo que ela precisa comer. Mas é importante aqui nesse ponto também saber diferenciar, né, quando a gente está ansioso, preocupado, emocionalmente também, às vezes aí quer comer chocolate, quer comer algum doce em excesso, então sempre com esse pensamento, será que isso que eu estou desejando comer é o que meu organismo realmente está pedindo? Ou isso é motivado por algum outro tipo de vontade, né? E por fim, a parte que ele fala hoje, né? Ele faz até uma analogia com uma fábrica, né? Então, ele fala da importância da missão, né? A exercitar, né? Então, da mesma forma que quando nós utilizamos o nosso cérebro, nossa cabeça para fazer uma conta, para ler um livro, para lembrar, né? Para lembrar, fazer um resumo, ensinar alguma coisa. E ao exercitar a cabeça, nós ficamos com a cabeça boa, né? Quando nós caminhamos, procuramos subir, talvez um lance, 2 de escada, nos exercitamos de alguma forma, nós fortalecemos os músculos, os ossos, né? Então, da mesma forma, a Mersama está colocando aqui. Quando nós nos alimentamos de produtos que dão mais trabalho para o organismo, para a digestão, nós estamos fortalecendo também nosso sistema digestivo, né? Então, tudo que Deus criou, quando utilizado para o cumprimento da missão, tende a melhorar, a ganhar força, né? Então, ele coloca, né, a importância de nós evitarmos os produtos
ultraprocessados, praticamente prontos, né? Produtos que não dão trabalho para o nosso corpo digerir, né? Então, na medida em que nós damos esse trabalho, nós ganhamos saúde, ganhamos vitalidade. Então, esses 3 pontos acho que são pontos fundamentais. E ouvimos também a experiência da Caterine Juliane Martins Pedroso Cunha Barros, do Jurei Center Ipiranga, testemunho muito forte, né, de como a aceitação do processo de purificação com gratidão, né, propiciou a restauração de laços familiares, a superação também desse equilíbrio, né, a conquista desse equilíbrio emocional. Então ela relata que em 2024 ela passou por várias situações, né, então um período de bastante fragilidade, crise no casamento, ainda passou por dois assaltos, né, sendo que um assalto violento, isso acabou até gerando estresse pós-traumático, ela ficou com um quadro de ansiedade, depressão, né, perdeu a vontade até de fazer as coisas, né, e o ponto, né, de mudança, de despertar, foi quando um amigo, né, numa festa, o Rafael convidou ela para conhecer a igreja, né, ela aceitou, começou a receber Jorei em agosto de 2024, então, né, e ela foi orientada, passou a praticar a fé messiânica, né, então, na época ela até foi orientada essa questão, né, do que é a purificação, né, então, como ela deveria enfrentar as adversidades, como ela deveria entender, né, tudo isso que estava passando por ela, e ela voltou mais esperançosa, né, com esse entendimento, passou a receber Jorei, né, passou a praticar a fé messiânica, a ler os ensinamentos, fazer o donativo de gratidão. E eu vi, né, ela disse que eu via as experiências de fé, as orientações pelo podcast da igreja, né, diariamente. Isso deu bastante força para ela, né, mas mesmo assim, em fevereiro de 2025, o marido ele realmente pediu o divórcio, né, o Saulo, e só que dessa vez com todo esse entendimento, né, já tendo recebido orientação, entendendo o processo de purificação, ela teve um enfrentamento diferente, ela entendeu aquilo como purificação e até agradeceu, né, o tempo que eles tiveram juntos, né, e ela disse que fez até um donativo especial agradecendo esse período, né, e é interessante que com essa postura, né, ela teve uma resposta rápida, ela disse que em poucos dias o marido procurou, né, para conversar e reconheceu que ele amava ela, né, e que queria reatar a relação, queria continuar. Com todos esses milagres, em março de 2025, ela recebeu o Oricari e depois disso até conseguiram os dois, né, o casal conseguiu realizar um grande sonho que foi comprar o seu apartamento, né? Então, parabéns. Hoje ela está bem equilibrada, feliz, né? E com essa grande conquista. Obrigado, Caterine, por compartilhar sua experiência com todos nós. Desejo uma ótima noite e que Deus abençoe a todos. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.